A história de hoje fala sobre julgamento, sobre como, muitas vezes, o mundo chama de loucura aquilo que não consegue entender. É uma história que começa com medo, atravessa o silêncio e termina lembrando algo que a maioria das pessoas esquece com o tempo, que o amor verdadeiro não precisa de explicação. Se você gosta de histórias que tocam a alma e ficam com a gente mesmo depois que terminam, se inscrever no canal ajuda muito a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Deixar um like também é uma forma simples e sincera de apoiar esse trabalho. E eu já te aviso desde agora, o final dessa história vai mexer com você. Me conta, de onde você está ouvindo essa história neste momento? O grito veio carregado de pânico. Ela enlouqueceu. Alguém tira essa mulher daí. O zoológico, que minutos antes estava tranquilo, virou um cenário de confusão absoluta. Pessoas corriam sem olhar para trás. Crianças choravam, sendo arrastadas pelos braços. O som das sirenes cortava o ar, misturado aos pedidos desesperados para que todos se afastassem. O motivo do medo estava ali, exposto. Um leão havia escapado da jaula. Grande, imponente. Os músculos se moviam sob a pele a cada passo lento, firme, consciente. Ele não corria, não rugia descontrolado. Apenas caminhava. E isso tornava tudo ainda mais assustador. Corre! Ela vai morrer! Essa mulher é louca! As vozes se acumulavam, cheias de julgamento e desespero. E no meio daquele caos havia ela, parada. Uma mulher idosa, pequena diante do corpo enorme do animal, os ombros levemente curvados pelo tempo, o cabelo grisalho preso de forma simples, a bolsa pendurada no braço, como se aquilo fosse apenas mais um dia comum. Um guarda gritou para ela sair dali. Um homem a chamou de irresponsável. Outra mulher chorava, pedindo para ela correr. Ela não se moveu. Enquanto todos fugiam por instinto, ela permanecia ali, firme, com os olhos fixos no leão que se aproximava. Não havia desafio em sua postura. Não havia bravura exibida. Apenas uma calma que não combinava com o perigo estampado ao redor. O leão avançou mais alguns passos. As armas foram erguidas. Os rádios falavam ao mesmo tempo. O medo dominava o espaço. Ela vai provocar o ataque, alguém gritou. Mas então algo estranho aconteceu. O leão diminuiu o ritmo. Os olhos dele, que varriam a multidão em fuga, se fixaram apenas nela, como se tudo o mais tivesse deixado de existir. O barulho pareceu perder força, como se aquele encontro criasse um espaço próprio, isolado do resto do mundo. A distância entre os dois diminuiu. A mulher respirou fundo, sem se mover. O coração batia forte, mas não havia pânico em seu rosto. Apenas algo difícil de nomear. Uma mistura de certeza e dor antiga. Ela é louca, murmurou alguém atrás da grade. Mas o leão não parecia enxergá-la assim. Ele parou diante dela, e no instante seguinte fez algo que ninguém ali estava preparado para ver. Naquele instante, ninguém entendeu. Mas aquilo não era um encontro comum. Os olhares atravessavam aquela mulher como acusações silenciosas. Para quem assistia de longe, ela parecia apenas teimosia. Para alguns, loucura pura. Para outros, uma irresponsabilidade perigosa. Ninguém ali parou para pensar em quem ela era antes daquele momento. Em tudo o que havia vivido para chegar até ali. O nome dela era Maria Aparecida. 78 anos. Viúva havia muitos anos. Moradora de uma casa simples, dessas que guardam mais silêncio do que barulho. Maria acordava cedo todos os dias, mesmo sem precisar. O corpo já não permitia dormir até tarde. Preparava o café com calma, como sempre fez, e sentava-se à mesa olhando para a cadeira vazia à sua frente. O marido se fora havia tempo. Os filhos seguiram caminhos diferentes. Alguns telefonavam, outros nem isso. Ela dizia que entendia, e entendia mesmo. Mas o entendimento não anulava a saudade. O corpo já não respondia como antes. As pernas doíam ao caminhar longas distâncias. As mãos, marcadas pelo tempo, tremiam levemente ao segurar a bolsa. O peito às vezes apertava de um jeito que fazia Maria parar e respirar fundo, esperando passar. Ainda assim, ela nunca reclamava. Aprendera a engolir a dor em silêncio.
A vida de Maria sempre foi simples. Trabalhou desde cedo, criou filhos com pouco dinheiro e muita dedicação. Nunca teve luxo, nunca esperou reconhecimento. Fez o que precisava ser feito. E quando ninguém mais precisava, aprendeu a ocupar o espaço com o que restava. Rotina, fé e memória. Gostava de caminhar sozinha. Gostava de observar. Falava pouco sobre si, mas sabia escutar como poucos. Talvez por isso sempre tivesse se sentido mais confortável perto de animais do que de pessoas. Eles não julgavam, não exigiam explicações. Apenas sentiam. Desde jovem, Maria tinha o hábito de cuidar do que aparecia ferido: um cachorro atropelado, um pássaro que caía do ninho, um gato esquecido no quintal. Diziam que ela tinha coração mole demais. Ela apenas cuidava. O zoológico não era lazer para ela. Era quase uma visita silenciosa. Caminhava devagar entre os recintos, olhando cada animal com respeito, como quem sabe que ali existem histórias que ninguém contou direito. Naquele dia, Maria nem pensava em entrar. Sentira uma inquietação estranha ao sair de casa. Um aperto leve no peito, acompanhado por uma sensação antiga, difícil de explicar. Algo dentro dela dizia para mudar o caminho. Ela obedeceu sem entender o motivo. Agora, parada diante do leão, Maria sentia aquela mesma sensação crescer. Não era coragem, não era desafio. Era algo mais profundo, mais íntimo, como se uma lembrança sem nome tivesse despertado dentro dela. As pessoas gritavam para que ela corresse. Chamavam-na de louca. Diziam que estava provocando a própria morte. Mas Maria mal escutava. Os olhos dela permaneciam presos aos do leão. Não havia ódio ali. Não havia ameaça. Havia algo familiar, quase doloroso, como quando a gente encontra alguém que marcou nossa vida antes mesmo de lembrar o porquê. As pernas tremiam. O coração batia forte. O medo existia. Ainda assim, ela não se movia. Não porque achava que nada aconteceria. Não porque se sentia invencível. Ela não estava parada por coragem. Estava parada porque algo dentro dela reconhecia aquele olhar. O reconhecimento não veio como uma lembrança clara. Veio como um peso antigo, daqueles que a gente aprende a carregar sem perceber. Maria sentiu o peito apertar de um jeito diferente. A respiração ficou curta, irregular. As mãos começaram a suar, apesar do vento frio que atravessava o espaço aberto do zoológico. O leão continuava diante dela, imóvel agora, os olhos fixos nos dela com uma intensidade que não combinava com um animal prestes a atacar. E então, algo se abriu dentro dela. Não como um pensamento organizado, mas como uma sensação que vinha do fundo, misturada a cheiro, som e toque. Um cheiro forte de terra molhada. Um barulho baixo, rouco, quase um choro abafado. A lembrança de um corpo pequeno demais, quente demais, vulnerável demais. Maria piscou devagar. A imagem do leão adulto se sobrepôs por um instante à memória de um filhote frágil, encolhido, respirando com dificuldade. E o passado, que ela havia guardado em silêncio por tantos anos, se impôs sem pedir licença. Ela se lembrou da época em que ainda era forte, quando trabalhava em um centro improvisado de resgate, ajudando como podia, sem salário, sem horário fixo. Era o tipo de trabalho que ninguém via, mas que precisava ser feito. Foi ali que, certo dia, trouxeram um filhote de leão órfão. A mãe havia morrido. Ele estava sozinho. Não sobreviveria sem cuidados constantes. Maria nunca esqueceu o momento em que o pegou no colo. O corpo pequeno tremia inteiro. O choro era fino, desesperado, diferente de qualquer som que ela já tivesse ouvido. Instintivamente, ela o encostou no peito e falou baixo, sem pensar. Calma, a mamãe está aqui. E o choro cessou. Durante meses, a vida de Maria girou em torno daquele cuidado. Mamadeiras preparadas de madrugada, cobertores aquecidos, noites mal dormidas. O filhote só se acalmava quando ela estava por perto. Se ela se afastava, ele chorava. Se ela voltava, ele dormia.
Maria aprendeu a conter os próprios movimentos para não assustá-lo. Aprendeu a reconhecer cada som, cada mudança de humor. Chamava-o de meu menino, mesmo quando diziam que era perigoso se apegar. Mas como não se apegar? O tempo passou. O filhote cresceu rápido demais, forte demais. Grande demais para aquele espaço improvisado. Vieram as ordens, os papéis, as regras que não perguntam o que o coração sente. No dia em que o levaram embora, Maria sentiu algo se quebrar dentro dela. Ele resistiu. Chorou. Tentou se soltar. Olhou para ela de um jeito que ainda hoje morava em sua memória. Maria se aproximou, tocou o rosto dele com cuidado e fez a única coisa que conseguiu fazer naquele momento. Eu volto, prometeu, com a voz trêmula. Eu prometo. Ela acreditou naquela promessa. Mas a vida se impôs. Vieram os filhos, o trabalho pesado, a doença do marido, as dificuldades que consomem o tempo e a coragem. Cada ano que passava tornava o retorno mais difícil. A culpa crescia. O medo de não ser reconhecida aumentava. Mesmo assim, ela nunca esqueceu. Agora, tantos anos depois, diante daquele leão adulto, Maria sentiu a promessa voltar inteira, viva, inquestionável. Os olhos dele não deixavam espaço para dúvida. Ela levantou a mão com dificuldade, os dedos rígidos pelo tempo, e sussurrou o nome que não dizia havia décadas. O leão reagiu imediatamente. Um som profundo escapou de seu peito, diferente de qualquer rugido. Um som carregado de reconhecimento, de resposta, de memória. E naquele instante, com as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto enrugado, Maria entendeu aquilo que ninguém ao redor poderia explicar. Naquele momento, ela entendeu. Ele não estava ali por acaso. Ele se lembrava. O som que saiu do peito dele não provocou corrida nem gritos. Provocou silêncio. Um silêncio pesado, reverente, como se o ar ao redor tivesse decidido parar para assistir. Maria sentiu aquele som atravessá-la por dentro, como um eco antigo que encontrava, finalmente, o lugar certo para descansar. O leão se moveu. Não com pressa, não com tensão, mas com uma lentidão quase cuidadosa, como se cada passo fosse calculado para não assustar, para não ferir, para não quebrar aquilo que estava se formando ali. Os gritos haviam cessado quase por completo. Os rádios continuavam abertos, mas ninguém mais gritava ordens. As armas ainda estavam erguidas, porém sem convicção. Os dedos agora já não pressionavam os gatilhos. O leão avançou alguns passos e parou. A cabeça inclinou levemente para o lado, num gesto estranho, quase humano. As narinas se abriram devagar, puxando o ar ao redor de Maria como se aquele cheiro fosse mais importante do que qualquer outro no mundo. Ela respirou fundo. As pernas tremiam. O coração batia forte demais. A bolsa escorregou de seus dedos e caiu no chão, produzindo um som seco que ecoou alto naquele silêncio absoluto. Ainda assim, Maria não recuou. O leão deu mais um passo. Alguém atrás da grade começou a chorar em silêncio. Outro murmurou uma oração. Uma criança no colo da mãe parou de se mexer, como se entendesse que aquele não era um momento comum. E então, diante de todos, o impossível aconteceu. O leão abaixou a cabeça lentamente. A juba roçou o chão. As patas dianteiras se dobraram com cuidado extremo, até que aquele corpo enorme estivesse quase ajoelhado diante dela. O silêncio se aprofundou. Maria levantou a mão devagar. Os dedos rígidos pela idade avançaram com cautela, como se pedissem permissão ao próprio momento. O focinho do leão encostou na palma dela com uma delicadeza impossível para quem observava de fora. Não houve força, não houve agressão, houve reconhecimento. As lágrimas desceram livres pelo rosto de Maria. Ela fechou os olhos por um instante, sentindo algo que não sentia havia décadas. O peso da culpa se desfazer, a promessa antiga deixar de doer. Meu menino, murmurou quase sem voz. O leão respondeu abaixando-se ainda mais. Deitou-se diante dela, ajustando o corpo grande para não assustar, para não machucar. Depois, inclinou a cabeça e a encostou suavemente na perna dela,
como fazia quando era pequeno e buscava abrigo. As pernas de Maria falharam. Antes que caísse, o corpo do leão se moveu com precisão e cuidado, apoiando-a com o próprio flanco, sustentando-a sem pressionar, sem invadir. Maria sentiu-se amparada, protegida, pelo mesmo ser que todos ali chamavam de fera. Um suspiro coletivo percorreu o espaço. Uma a uma, as armas foram baixadas. Ninguém precisou dar ordem alguma. Não havia ameaça ali, apenas algo que nenhum manual poderia explicar. O caos, que minutos antes dominava o zoológico, havia desaparecido por completo. Não era fuga, não era perigo, não era espetáculo. Era um encontro. E naquele momento, até quem não acreditava em nada, percebeu. Aquilo era amor. O mundo pareceu lembrar, aos poucos, que o tempo seguia. Não de forma brusca, não com barulho, mas com a delicadeza que só os momentos raros exigem. Maria permaneceu ali por alguns instantes, apoiada no corpo quente do leão, sentindo o próprio coração desacelerar, enquanto a respiração encontrava o ritmo da dele. O medo que dominara o lugar já não tinha espaço. No lugar dele havia algo mais profundo, um tipo de paz que nasce quando aquilo que ficou pendente por anos finalmente se resolve. Os responsáveis pelo zoológico se aproximaram com passos contidos, falando baixo, como quem pede licença para entrar num lugar sagrado. Não havia pressa, não havia ordens gritadas. Todos pareciam entender que aquele instante precisava ser respeitado. "Vamos ajudá-la a sentar", disse uma voz calma. Maria assentiu devagar. Quando tentou se afastar, o leão acompanhou o movimento com o olhar atento, mantendo o corpo próximo, sem agitação, sem resistência. Não havia posse naquele gesto. Havia cuidado. 2 funcionários a apoiaram com suavidade. Ela deu alguns passos, virou-se e ergueu a mão numa despedida simples, quase tímida. O leão respondeu, permanecendo imóvel por um instante, como se gravasse aquele gesto para sempre, antes de caminhar lentamente de volta ao recinto. Ele olhou para trás mais de uma vez. Quando os portões se fecharam, ninguém comemorou, ninguém aplaudiu. O silêncio permaneceu, pesado e respeitoso. Pessoas secavam lágrimas sem disfarçar. Outras ficavam paradas, tentando entender o que tinham acabado de testemunhar. A história não demorou a se espalhar. Tentaram chamar de coincidência. Tentaram explicar com instinto. Tentaram tirar emoção do que viram. Mas quem esteve ali sabia. Eles não tinham visto um animal fora de controle. Tinham visto um vínculo sobreviver ao tempo. Maria voltou para casa no fim da tarde. Sentou-se à mesa simples da cozinha, naquela cadeira que sempre usava. O café esfriou na xícara. O relógio continuou marcando as horas, mas o silêncio não pesava como antes. Havia nele um sentimento de encerramento, como se uma promessa antiga tivesse finalmente sido cumprida. Ela sabia que talvez nunca mais o veria. Sabia que o mundo não oferece encontros longos para histórias assim. Ainda assim, não havia arrependimento. O que precisava acontecer, aconteceu. Porque aquilo que precisava ser lembrado, foi lembrado. Aquilo que precisava ser sentido, foi sentido. E aquilo que doía encontrou descanso. Nos dias seguintes, pessoas falaram, escreveram, discutiram, mas nenhuma palavra conseguiu capturar totalmente o que havia sido vivido. Porque alguns encontros não pedem explicação, não pedem tempo, não pedem continuidade. Eles apenas existem e deixam marca. E no fim, fica a lição silenciosa. Porque às vezes, quem o mundo chama de fera é quem nunca esqueceu quem o amou. Se essa história tocou você, comenta de onde você está ouvindo.